é importante que nós tenhamos uma visão mais abrangente disto. Vejamos o seguinte, a pergunta agora é, quantos santuários existem? Na nossa visão, sempre nós mentalizamos um santuário, mas na palavra de Deus nós encontramos 2 santuários. O outro santuário é segundo Paulo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, os versos 16 e 17, onde ele fala que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E em 2 Coríntios, no capítulo 7, nós encontramos o seguinte: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então vejam bem, nós encontramos aqui que este santuário humano é onde é a sede dos desejos ruins, pecaminosos. Precisa haver uma purificação. Há uma purificação celestial e há uma purificação terrestre no santuário humano. A obra que acontece lá em cima e a que acontece aqui na terra, ela está em sintonia, em harmonia. 2 santuários sendo purificados. Mas o que é o cancelamento de pecados? Vejamos. Então diz o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Nós encontramos que há um processo de um juízo investigativo no céu. Todo aquele que não permanecer fiel a Deus, não confessar a sua vida de pecado, não olhar para Jesus como seu Salvador pessoal, não usufruir da preciosidade, da beleza da justiça de Cristo, não ter o profundo e genuíno arrependimento, não ter a sua conversão evidenciada pelo poder do Espírito Santo, diz a palavra de Deus, que o seu nome será omitido do livro da vida. E ainda nós encontramos que aquele que tiver o seu nome omitido do livro da vida, também as suas boas obras serão apagadas do livro de memórias. Para aquele que aceitar a Cristo como seu Salvador pessoal, usufruir de uma verdadeira experiência com Deus, experimentar o genuíno e profundo arrependimento, uma reforma de vida acontecer em sua vida, o que acontecerá em seu ser? Ao lado do seu nome estará escrito a palavra perdão. O seu nome foi perdoado. O seu nome permanece no livro da vida. E do livro de memórias serão apagados todos aqueles atos que não são os atos bons. Portanto, é assim que há o cancelamento de pecados. É assim que acontece a purificação no céu. E lembrando, junto com o céu, junto com a purificação que é lá, há uma purificação na terra. E a purificação na terra, ela se dá quando o Espírito Santo, ele entra no santuário humano, ele entra na capela da alma e ele vai efetuar uma genuína e profunda reforma de vida. As 2 obras se harmonizam. E diante disso, está aberto o caminho para o derramamento do Espírito Santo na chuva cerúlea. Vejamos o seguinte. A obra do juízo investigativo e a extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor, visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros. É impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. Mas o apóstolo Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor e Ele enviar a Jesus Cristo. Vejam bem, ela relaciona aqui a vinda do refrigério com o cancelamento de pecados.
Então todos aqueles que tiverem os seus pecados cancelados, virá o refrigério. O que é o refrigério? Quando nós olhamos a palavra refrigério, dá a ideia de descanso, de bem-estar, de deleite, de um refrigério do coração e da vida. No refrigério é a presença bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele vai ser entronizado no coração pelo derramamento do Espírito Santo. Portanto, nós podemos concluir e dizer que refrigério é a vinda do Espírito Santo, a vinda de Cristo na alma, pelo poder do Espírito Santo, na chuva serôdia. Quem são aqueles que vão ser agraciados? Nós já respondemos naquilo que Ellen White mencionou. Ela diz que todos aqueles que tiverem os seus pecados apagados, eles vão ser beneficiados com o refrigério. Mas ainda um outro ponto que nós precisamos acrescentar aqui, para que nós possamos entender o que nós precisamos salientar acerca do refrigério e da vinda do Espírito Santo. Vejamos, o Espírito Santo virá somente para aquele que tiver o seu vaso purificado, para aquele que foi purificado das impurezas da carne e para as impurezas do coração. O Espírito Santo, ele está fazendo uma grande obra nesses últimos dias. Ele quer preparar um povo, ele quer purificar a nossa alma. Como Jesus começou o seu ministério purificando o santuário terrestre, e aquele santuário terrestre é uma referência também de que o modelo da alma está contaminado por paixões pecaminosas, pela vil sensualidade, pensamentos corruptos, sentimentos perversos, e é necessário então que a graça divina, o poder do Espírito Santo, tenha no coração uma grande obra a ser feita do fogo do purificador do Santo Espírito. Precisamos deste batismo de fogo que Jesus disse. Aonde entra o fogo purificador do Espírito Santo, ele vai queimar essa escória. E quanto mais houver uma preparação, mais o coração se humilhar diante de Deus, mais se acentuar o arrependimento profundo, mais a eficácia do sangue de Cristo acontecer no coração, maior será a evidência dos milagres de transformação que Jesus fará pelo poder do Espírito Santo em nosso coração. Hoje é o tempo da chuva temporã em nosso coração. Hoje é o tempo de nós vencermos as nossas fragilidades. Hoje é o tempo de nós renunciarmos os nossos desejos pecaminosos. Hoje é o tempo do revivamento. Hoje é o tempo de uma genuína e profunda reforma. Hoje é o tempo de nossos pecados irem antemão ao juízo celestial, para que quando vier o refrigério, quando vier o derramamento do Espírito Santo, todos aqueles que tiverem o seu vaso, a sua alma purificada pela graça divina, pelo poder santificador do Espírito Santo, purificador que há na divina pessoa do Espírito Santo, serão agraciados pela chuva serôdia. Nós não estamos vivendo em tempos em que nós teremos no futuro a chuva serôdia. Nós estamos em tempos que o coração já se prepara. Já começamos a vizinhar que bem próximo a chuva serôdia será derramada em nosso coração. Você tem recebido o Espírito Santo no seu coração na chuva temporã? O Espírito Santo tem trabalhado no seu coração hoje? Ele tem feito uma obra na sua vida? É tempo de nós aproveitarmos a graça que é oferecida para nós, a plenitude de salvação que é oferecida para cada um de nós, para que quando vier o refrigério, quando vier a chuva serôdia, nós possamos experimentar uma unidade com Cristo. Vamos nos tornar um com Deus
e Deus conosco. Que Deus te abençoe e que nós possamos viver a cada momento o poder santificador, o fogo restaurador, purificador do poder do Espírito Santo em nossa vida. Vamos orar ao nosso Deus? Oremos. Pai Celestial, nós precisamos, Senhor, a cada momento aproveitar o tempo de graça, ter uma obra em nosso coração, efetuada pelo poder dos altos céus, onde o Espírito Santo vai efetuar uma purificação em nossa vida e vai nos colocar em harmonia com a obra mediadora, redentora celestial em Cristo Jesus. E assim, Senhor, os nossos pecados serão perdoados, a nossa vida será aceita, e a manifestação dessa aceitação será o derramamento do Espírito Santo em nosso coração. Pai, que nós possamos, a cada momento do nosso coração, ter a evidência, ter a certeza de que o Santo e Bom Espírito, Ele é bem-vindo ao nosso coração. Hoje Ele trabalha na chuva temporânea, Senhor, colocando a justiça de Cristo, implantando em nosso ser a harmonia com a Tua vontade, para que quando vier o refrigério, a chuva serôdia, Senhor, nós possamos tornar um com os altos céus, um com a divindade, Senhor. E assim nós possamos receber, Senhor, a harmonia dos altos céus, a presença de Cristo em nosso coração, pela vinda do seu representante, o Espírito Santo. Abençoe a Tua igreja, Senhor, em Cristo Jesus.